a aula de hoje, né, terça-feira, e a gente vai começar um tópico novo, que é transformada de Laplace. A transformada de Laplace é uma outra técnica para resolver problemas parecidos com o que nós já resolvemos, mas ela resolve uma gama maior de problemas, e é por isso que a gente está interessado nessa questão. Agora, para fazer isso, não tem como começar direto resolvendo a lista, porque tem muitas ideias novas, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar voltar aos textos e comentar as aulas de número 18 e 19. Todas essas duas aulas entram muito, o conteúdo delas são muito importantes para as listas, e nós vamos fazer o seguinte: hoje a gente vai dar uma olhadinha nessas aulas, nos textos, e na aula de quinta, aí sim a gente volta na lista, e aí vai resolver a lista, ver como é que funciona, etc. Tudo bem? Então tá certo, vamos começar a aula. Eu vou começar aqui com a aula de número 18. Primeiro eu preciso, né, compartilhar minha tela com vocês, né? Então só um minutinho. Pronto, vocês devem estar vendo aí na tela de vocês a aula de número 18. Tudo bem? Ok. Então vamos continuar aqui. O seguinte: a gente vai começar a transformada de Laplace, e a motivação principal é a seguinte: esse problema que está aqui, o PVI, nós já conhecemos de alguma forma, né? Os coeficientes são constantes, você olha o polinômio característico, vê as raízes desse polinômio, etc. E aqui é que está a novidade do que a gente vai fazer. Se essa função for contínua, né, então a gente tem algumas técnicas boas de resolver o problema, que é a técnica do coeficiente a determinar, tem a técnica variação dos parâmetros, né? Mas se essa função for descontínua, então as técnicas que nós temos até agora não funcionam. Por quê? Porque a gente depende sempre dessas funções aí serem contínuas. E exemplos de descontinuidade aqui vão aparecer, por exemplo, nos circuitos. Se a gente já viu que um problema como esse pode modelar um circuito, e isso aqui é a voltagem aplicada ao circuito. Então, se o circuito está desligado e imediatamente você liga o circuito, você tem uma mudança brusca de comportamento, essa função aqui passa a ser descontínua, e as ferramentas que nós temos até agora não são suficientes, ou pelo menos elas são muito inapropriadas para resolver essa questão. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer. A transformada está nesse sentido daí. Então vejam, o que a gente vai fazer para introduzir a transformada de Laplace? A gente vai considerar essa função que é chamada o núcleo da transformada de Laplace. É uma velha conhecida nossa, né? Nós já usamos essa função para obter o polinômio característico, por exemplo, né? A gente deriva duas vezes, substitui aqui, etc. Aqui a gente vai usar ela um pouquinho diferente. A gente vai perceber o seguinte: quando a gente deriva essa função, a derivada dela fica multiplicada por s, né? Okay? Então, nesse caso, a derivada com respeito a t corresponde a multiplicar por s. E a derivada segunda com respeito a t, multiplicar por s ao quadrado. Aqui, de fato, é multiplicar por menos s, né? E aí, menos s ao quadrado dá s ao quadrado. Ok. Então, ela é como se fizesse essa história. E a gente vai arranjar uma maneira de que essa propriedade seja verdadeira para as soluções desse PVI. Que a derivada segunda aqui seja transformada na multiplicação por s ao quadrado. Que a derivada primeira seja transformada na multiplicação por s. E aqui fica a própria função. Olha como é que essa história funciona de um jeito bem interessante. O que a gente vai fazer? Multiplicar esse problema por essa função, que é o núcleo da transformada de Laplace. Multiplica tudo, né?
os 3 fatores, inclusive o lado direito da equação, e integra isso de 0 a t. Faz essa integral de 0 a t. Ok? Então, se eu tinha lá o problema, eu faço a integral desse jeito e continuo tendo uma igualdade entre essas coisas aí. E o principal argumento, aquele que vai assim ser a mola mestra da transformada de Laplace, está em fazer o seguinte. Aqui vocês estão vendo, tem a integral de uma derivada multiplicada por uma função. Isso aqui lembra muito a integração por partes, né? A gente integra essa daqui e deriva essa outra de cá. Vamos fazer essa integração por partes, porque ela é extremamente interessante daqui. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o s, o elevado a exponencial, né, o exponencial, e integrar esse daqui, o y'. Então, vai ficar a integral de, né, uma vezes a outra, de 0 a t, menos a integral de 0 a t, dessa vezes a derivada. Eu integrei o y' e derivei o s, a exponencial. Ok? Ok. Aí vai ficar assim, olha, que são chamados termos de fronteira, né? Essa expressão avaliada no t, menos ela avaliada no zero. Está aqui, ó, essa expressão. E aqui saiu o s, ó, né? Tinha menos s, com outro s ficou assim, e ficou essa integral sem derivada. Então, já aqui a gente percebe uma ligação bem interessante, né? A menos desses termos de fronteira, que está aqui, o que aconteceu? O que tinha derivada na variável t ficou multiplicado por s na variável s. Uau, e aqui não apareceu a derivada. Puxa, isso parece muito inocente, muito simples, mas é de fato o início de uma história muito interessante, tá certo? Então essa daí é o que está acontecendo, né? Então como é que nós vamos fazer daqui para frente? A gente vai tentar eliminar esse t grande. A gente integrou no intervalo 0t, t é um intervalo, esse intervalo é arbitrário, e a gente quer ficar livre desse fator. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer o limite com t tendendo ao infinito. Tá bom? Limite disso daqui, olha, né? Você integra de 0 a t, mas faz o limite com t tendendo a infinito. Esse limite é conhecido como uma integral imprópria. Nós já vimos isso lá no cálculo 1, né? Você calcula no intervalo fixo, depois faz um extremo do intervalo tender a infinito, isso dá um limite, né? Esse limite pode existir ou não. Se o limite existir, a integral imprópria é dita convergente. E se o limite não existir, a integral imprópria é dita divergente. Então essas integrais vão passar a fazer desempenhar um papel importante aqui, ó. A gente vai fazer esse limite. E a gente vai assumir que o limite existe, que a integral seja convergente, a integral imprópria seja convergente. E a mesma coisa para o outro lado, né? Esse aqui é o lado direito da equação, a gente supõe que isso aqui é verdade, tá bom? A gente vai também supor, para controlar esses termos aqui, ó, que quando eu passar o limite com t tendendo a infinito, esse termo daqui some, ele desaparece. Então nós vamos supor isso daqui, ó, que o limite com t tendendo a infinito seja zero, né, ok? Isso aqui significa o seguinte: no fundo eu estou dividindo por um exponencial crescente. E o fato desse limite ser zero significa que a função não cresce mais do que a exponencial, né? Isso aqui é um limite no crescimento da função. Ela pode crescer, mas abaixo de um exponencial. E a gente vai ver logo em seguida que a gente precisa da mesma hipótese para a derivada. Essa aqui a gente vai usar em seguida. Mas então, olha, eu vou supor que a integral seja convergente e que esses limites aqui existam. E vou usar essas hipóteses para passar o limite aqui, ó, nessa igualdade 3. Olha só o que vai acontecer. Passando o limite lá na igualdade 3, né, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Ó. Ops, bom, todas elas não é possível, né?
Mas essa igualdade aqui, quando eu fizer o limite com t tendendo a infinito, vai ficar aqui, tá certo? E aí o restante vai ficar esse limite daqui, ó, com t tendendo a infinito. Esse limite está colocado aqui, esse aqui nós estamos supondo que é zero, né? Ok? E esse aqui a gente está supondo que exista. E esse limite aqui, com o t tendendo a infinito, é o que nós tínhamos chamado do y grande de s. O y grande de s é isso. Então, essa integral aqui, né, de 0 a infinito da derivada, apareceu do lado de cá sem derivada nenhuma. Uau! Essa aqui é a brincadeira interessante, né? No fundo, né, aqui tinha a derivada, passando o limite com t tendendo a infinito, vai ficar aqui o limite com t tendendo a infinito, sem derivada do lado de cá e multiplicado por s, que é a derivada dessa função, né? O s veio disso daqui. Tá legal? Ok. Agora eu vou fazer isso para a derivada segunda, porque a derivada segunda aparece lá, né? E aí é que a gente precisa que esse limite aqui seja, né, no infinito seja zero, tá bom? Então no infinito vai ficar isso aqui no infinito, menos isso aqui no ponto zero. Vai ficar só isso aqui no ponto zero, ok? Menos essa outra daqui, com esse outro s, fica mais s, e agora o contrário, né? Ficou o y', porque eu integrei o y duas linhas. Ora, mas esse lado de cá eu já conheço, está aqui em cima. Então eu vou substituir, né? Vai ficar menos y' no zero, mais s que multiplica lá o lado anterior. Uau! Então vai ficar o quê? Vai ficar s ao quadrado vezes aquela função y grande, e aqui ficou termos de fronteira, que a gente diz. S vezes y ao quadrado, e aqui menos y de zero. Mas o que aconteceu? Tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda foram dadas em termos do y grande de s multiplicado por s e do y grande de s multiplicado por s ao quadrado. Tudo sem derivada. Uau! Né? Então, né, usando as condições iniciais, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver quais são as condições iniciais. Olha só. As condições iniciais eram essas, né? O y de zero era um número dado e o y' de zero, o y0' era outro número dado. Usando essas condições, a gente vê que essa integral aqui dá esse valor e essa outra integral dá esse outro valor aqui. Então eu vou fazer isso, olha. Eu vou voltar lá naquele PVI que a gente fez. Vamos voltar lá mais uma vez, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, olha, eu multiplico pela exponencial, integro de 0 a t no intervalo finito, depois faço o t grande tender a infinito, né? E uso todos esses argumentos. Então, olha só, a derivada segunda é elevado naquilo que a gente viu, a derivada primeira também, e essa daqui é aquela função y grande. Então, o que vai acontecer? Aquela equação vai ficar assim, ó, né? A vezes a derivada segunda, mas a derivada segunda a gente obteve aqui, ó, né? Okay? A derivada segunda está aqui. Mais b vezes a derivada primeira está colocada de cá, ok? Mais c vezes ela própria, ficou isso daqui. E esse daqui é aquele g grande, que é o g pequeno, né, que a gente integrou nisso tudo. Então, qual foi o segredo de tudo isso? Aquele PVI que estava lá, que envolvia as derivadas primeiras e segundas, foram transformados numa equação algébrica, que não tem derivada nenhuma. E qual a incógnita dessa equação algébrica? É essa função aqui, né? Ela aparece lá, mas sendo a equação algébrica, é fácil resolver, né? Eu isolo essa expressão, está aqui, ó. Uau! Opa! Está do lado de cá. E tudo do lado de cá, do lado direito, é conhecido. A função g pequena é dada, então essa g grande é conhecida. O a é uma constante dada, o s é um número, né? O y de zero é a condição inicial, aqui está a condição inicial na derivada, o b é conhecido,
E apareceu aqui um negócio super curioso, né? Esse daqui, olha, se vocês prestarem atenção, é o polinômio característico daquela equação que aparecia lá em cima. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho, devagar, para a gente não ficar tonto aí, né? Aqui, ó, se a gente olhar o polinômio característico, é a vezes r ao quadrado, mais b vezes r, mais c, que é exatamente aquele polinômio que aparece lá no denominador dessa função aí. Isso não é coincidência, vai ficar assim em todos os casos, né? E agora a gente chega nessa situação. Ok, a gente conseguiu transformar uma equação diferencial nessa equação algébrica, numa nova variável que é o y grande. Aí a gente resolve, acha o y grande. Ok, mas então a gente conseguiu resolver a equação algébrica. Mas é claro que a gente quer resolver o problema original. Então a pergunta, que é o que a gente vai responder em seguida, é: conhecendo essa função y grande, será que a gente recupera o y pequeno? Uau! Então a pergunta agora é essa daqui, ó. Se a gente conhecer essa função y grande de s, será que a gente recupera quem é o y pequeno? Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem uma técnica nova e interessante, a gente vai mostrar porquê, de resolver as equações, né? Primeiro calcula todas faz esses cálculos que nós fizemos, chegamos aqui nessa equação algébrica, isolamos, resolvemos isso daqui. Agora é claro que a gente quer recuperar a função y pequeno, e é possível, a gente vai ver que sim. Então a primeira novidade é a gente definir isso daqui, olha, né? Aquela função y grande que a gente definiu antes, a gente define como sendo a transformada de Laplace da função f pequeno, essa transformada daqui, né? Então, puxa, essa é a transformada de Laplace. E a motivação foi interessante, né? A gente consegue, então, usando essa transformada, né, transformar uma equação diferencial numa equação algébrica, que é essa equação que está aqui em cima, a equação de número 5. Né? Ok. Agora, isso desde que a integral imprópria exista, né? E essa integral imprópria existir depende também do S. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que esse S aqui funciona. Tá certo? Essa é que é a transformada de Laplace. Ok? Talvez aqui valha para não ficar muito perdido essa transformada, vale a gente fazer um exemplo. Vamos fazer, eu vou saltar um pouquinho, nós vamos fazer um exemplo disso daqui e depois a gente volta, tá bom? Então o exemplo que a gente vai fazer é esse daqui, ó. Como é que a gente calcula a transformada de Laplace dessa função? Uma função dada desse jeito daqui, ok? Como é que a gente calcula? A gente faz assim, né? Integra primeiro de 0 a t dessa função, vezes aqui está o núcleo da transformada de Laplace. Ok. Essa integral aqui é fácil, porque a exponencial transforma, né, produtos em somas aqui dentro, né? Então vai ficar a integral de e elevado a menos 2, e elevado a 2 menos s vezes t dt. Eu integro isso, faço essa integral. Aqui os termos de fronteira, né? Ok? Então vai ficar isso aqui no ponto t, menos isso aqui no ponto 0. No ponto 0 ela dá 1. No ponto 0 dá 1. E o 2 menos s sai, ficou aqui. Agora, qual é a transformada? A transformada é o limite com t grande tendendo ao infinito. Agora, para esse limite existir, esse coeficiente aqui tem que ser negativo. Se ele for positivo, esse limite vai para mais infinito e não tem chance, né? Então tem uma restrição. Esse expoente tem que ser negativo. Então, olha só, né, o S tem que ser negativo, o S tem que ser maior do que 2. Uau! Então, se o S for maior do que 2, não tem problema, né? A transformada dessa função que está aqui, a transformada dessa função, que é o limite disso com t tendendo ao infinito, vai ficar esse limite daqui, né? Esse limite aqui vai a 0 e vai ficar então menos o que está de cá
é esse valor. Uau, opa, esse valor que apareceu, esse valor que apareceu aqui. Então a gente sabe calcular essa transformada, não é misterioso, né? E a gente sabe que tem condição no S. Não é para todo S, nesse caso para S maior do que 2, ela funciona. Então vamos voltar lá naquele exemplo onde a gente estava, e a gente viu então que essa definição aqui da transformada é razoável. E ela tem que ser para valores, para funções em que, né, a integral imprópria exista e o S também. Okay? Então, isso aqui não é misterioso, não. A gente vai ver que em muitos casos a gente calcula isso aí assim, bem tranquilo, usando as técnicas de integração do cálculo 1. Agora, tem uma propriedade importante da transformada, que é o seguinte, ela é dada em termos de uma integral. E a integral é um operador linear, né? A integral de uma soma é a soma das integrais. Além disso, a integral de uma constante vezes uma função, a constante sai da integral. Isso significa que essa transformada de Laplace é um operador que tem essa propriedade. Ó, né? A Laplace aplicado a uma combinação linear é uma combinação linear das transformadas. Uau! Isso significa que o operador na transformada de Laplace é um operador linear. E isso facilita muito as contas para a gente. É uma coisa bem interessante. Né? Ok. Agora, para a gente ir um pouquinho mais adiante, a gente precisa fazer o seguinte. Qual é uma classe de função grande para a qual essas integrais aqui impróprias elas são convergentes? E uma classe importante são essas funções admissíveis. Ó. Elas têm que ser contínuas, pelo menos por enquanto. A gente vai ver que é possível definir essa transformada para coisas descontínuas, mas precisa ser de ordem exponencial. Ou seja, ela não pode crescer mais do que uma constante vezes um exponencial para alguma exponencial dada. Né? Okay? Se ela crescer muito, aí a integral imprópria não converge. Ok, então usando essas características, a gente pode ver que a integral imprópria converge, está feito aqui direitinho, né? E uma outra propriedade importante que é essa daqui, olha. Se ela for admissível, né, e para alguma a transformada dá zero, então a única função, o f tem que ser zero. Então esse lema está dizendo o seguinte, suponha que f seja admissível, ou seja, contínua e não cresça acima da exponencial. Então, se a transformada dela for zero, ela tem que ser o zero. Ou seja, a única transformada que vai no zero é o próprio zero. Isso é super curioso porque você está querendo o seguinte, você está querendo recuperar, né? Você está querendo recuperar a função y grande a partir do y pequeno. É essa a pergunta que está colocada aqui. Né? A pergunta importante é essa. Será que é possível recuperar essa função a partir dessa? Então, a primeira coisa é você ver que essa transformada tem essa propriedade, de que a única função cuja transformada é zero é o próprio zero. Agora veja, junto com essa propriedade da linearidade, isso significa o seguinte, olha que raciocínio interessante. Vamos supor que eu tenha duas transformadas, transformada do f e a transformada do g, iguais. Tá bom? Vamos supor que as imagens sejam iguais. Tá certo? Se as imagens são iguais, o que acontece com a diferença? A diferença, usando a linearidade, vai ser isso daqui, e como as imagens são iguais, a diferença dá zero. Uau! Então, a transformada da diferença dá zero. Mas, pelo lema, a única transformada que dá zero é o próprio zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Ou seja, uma tem que ser igual à outra. Puxa, esse raciocínio é fantástico. E diz o seguinte, a transformada é injetiva. Se duas transformadas são iguais, as funções têm que ser iguais.
Isso significa que você pode falar da transformada inversa. Uau! Né? Então você pode recuperar uma y pequeno a partir da y grande. Por quê? Porque nessas funções admissíveis, etc., né, ela é injetiva, essa transformada, e sendo injetiva você define a função inversa. Né? Agora a função inversa é um pouquinho complicada, né? É que nem o x ao quadrado. Né? Se você considerar só x maior ou igual que zero, a função x ao quadrado é injetiva também. Né? Se dois quadrados são iguais, é porque os números são iguais. E aí você define a raiz como sendo esse número. Né? Okay? Então a raiz de um número é o único cujo quadrado é esse que você está querendo. Mas você precisa conhecer esses quadrados. Né? Você sabe, por exemplo, que a raiz de 4 é 2, porque você já sabe que 2 ao quadrado é 4. Mas a raiz de 5 já é mais complicada. Né? Você sabe que é maior do que 2 e é menor do que 3, porque 3 ao quadrado dá 9, mas é um pouquinho chato. Uma coisa parecida vai acontecer aqui. A gente vai precisar conhecer as transformadas das principais funções e a partir daí, usando as propriedades, conseguir a transformada de uma coisa um pouquinho mais geral. Tá bom? Ok. Então, além de ser injetiva nesse conjunto de admissíveis, aqui a gente pode fazer aquela questão de transformar derivada em produto. Né? A gente pode fazer direitinho, funciona para essas funções aí dentro, né? Funciona para a derivada. Né? Aqui, olha, né? A transformada da derivada, que é essa integral, é menos f de zero mais s vezes a transformada da função, e tudo isso pode ser visualizado aqui. Ó. Esse gráfico é bastante interessante. Aqui está as funções na variável t, aqui estão as funções na variável s. Né? E aí o que a gente está fazendo? Daqui para cá tem a transformada de Laplace. Então, se eu tenho aqui derivada, é transformada aqui na multiplicação por s a menos desse fator. E se eu tiver a derivada segunda, é transformada aqui na multiplicação por s ao quadrado a menos desse fator. Né? Então, a menos de alguns detalhes, a gente diz grosseiramente que a transformada de Laplace transforma derivadas na variável t em multiplicação por s na variável s. Uau, tá aí então a brincadeira importante, né? Ok. Então, olha só, vamos fazer o nosso primeiro exemplo agora. A gente já viu isso daqui, que a transformada dessa função, né, é essa que a gente viu aqui embaixo. A transformada dessa função é essa. Agora, como é que a gente usa isso para resolver um PVI? Né? Ok. Então, só para generalizar essa daqui, aqui foi feito com o A igual a 2, mas para o A em geral, a transformada é essa daqui. Né? E um caso particular importante, né, quando o A é 0, aí a exponencial fica 1, né? A transformada da função 1 é 1 sobre s. Uau, a gente vai usar isso um pouquinho mais adiante. Ok. Então, agora sim, vamos usar a transformada para resolver esse PVI. Rigorosamente falando, a gente já sabe tudo desse PVI. E tem uma pergunta que vocês talvez estejam fazendo. Né? Ora, se a gente já sabe tudo desse problema, por que a gente precisa aprender um jeito novo de resolver esse problema? Calma, esse jeito novo vai ser importante mais adiante, quando esse lado de cá for complicado. Quando esse lado daqui for descontínuo, né, a gente não sabe tudo desse PVI e a transformada vai nos dizer muita coisa. Então, por enquanto, a gente só está identificando. Resolve do jeito conhecido e resolve do jeito novo. Com a intenção de um pouquinho mais adiante, a gente resolver, né, um problema que a gente não sabe ainda resolver, usando a transformada de Laplace. Tá legal? Mas, por enquanto, só identificar as duas coisas. Então, vamos resolver esse PVI dos dois jeitos. Primeiro, usando a solução geral, que é a solução que a gente já conhecia. Segundo, usando a transformada de Laplace, que é a nova técnica que a gente está usando. Bom, a primeira técnica,
da solução geral. A gente pega o polinômio característico, está aqui, né, dessa equação, e as raízes são reais e distintas. Oba, raiz real distinta é sopa, né? Essa daqui é a situação mais simples que a gente tem. Então, qual, né, é a solução geral do problema? É uma combinação linear das duas exponenciais, o e elevado a 1 e o e elevado a 2, que são as raízes que estão aqui. Aí você tem as condições iniciais. Com as condições iniciais, você acha quem é o C1, quem é o C2, né? E a solução, no fundo, o C1 vai dar 0 e o C2 vai dar 1. A solução é essa daqui, ó, tá certo? De fato, né, isso aqui no ponto 0 dá 1, né, tá certo? E quando eu derivo isso daqui, né, a derivada da e elevado, né, fica 2 e elevado isso aqui no ponto 0 dá 2. Então tá tudo direitinho aí. Isso aí tá certo. Agora vamos resolver isso aqui por Laplace. Olha só. Eu vou tomar a transformada de Laplace de toda a equação. Todinho. Então do lado de lá ficou 0. E aqui ficou a transformada de tudo isso. A transformada é linear. Então fica a transformada dessa, né, menos 3 vezes a transformada dessa, mais 2 vezes a transformada dessa. Uau! Agora a gente usa aquelas fantásticas propriedades da exponencial, né? A transformada da derivada segunda é transformada nisso daqui, ó, né? Poxa, é o s ao quadrado vezes y de s, menos s vezes o y de 0, menos o y' de 0. A derivada a transformada do y' vem para cá, ó, s vezes y de 0, né? S vezes y grande de s, menos y de 0. E por último, 2 vezes a transformada da função. Aí você coloca a transformada em evidência e olha o que apareceu aqui. Uau, o polinômio característico. O mesmo polinômio que aparecia antes. Agora está na variável s, mas enfim, é outra coisa, né? E esses aqui são os termos de fronteira, ó, né? O menos s vezes o y0. O y0 era 1, então ficou, o y0 era 1, aqui ficou 1. Menos o y' era 2, mas aparece o y' aqui, então vai ficar menos 2 de cá, e aparece aqui o y de 0. Então fica aqui mais 3, menos 2, 1. Está aqui os termos constantes. Aí você agora isola o y de s. Isolando o y de s, a transformada vai ser isso daqui. Poxa, e aqui é que está o problema. Conhecendo a transformada, como é que a gente recupera a função y pequeno? Uau, nesse caso, ficou simples, né? Vocês viram que o polinômio aqui embaixo fatora, e tem as duas raízes 1 e 2, e aqui cancelou, ficou só isso. Uau! Então, em várias situações, é isso que a gente vai acontecer, né? A gente calcula a transformada, ela é igual a alguma coisa, e a gente sabe quem é a transformada dessa alguma coisa. Aqui a gente tem que saber. É que nem aquela história. Por que você sabe que a raiz de 4 é 2? Porque você sabe que 2 ao quadrado é 4. Então você tem que saber primeiro isso. É o que está acontecendo aqui, ó. Essa é a transformada dessa função. Uau! Olhando essa transformada, então, puxa, por injetividade, né? Se a transformada do y é igual a essa, e a transformada do e elevado a 2t é essa também, por injetividade, isso aqui tem que ser igual a isso. Uau! Está resolvido o problema. Mesma solução que a gente tinha obtido antes, com a técnica bem diferente, né? Tá bom? Então aqui talvez fosse o caso da gente primeiro fazer uma pausazinha, porque com certeza vocês estão com bastante dúvidas aí do que foi feito, né? Foi tudo muito rápido, porque a gente tem pouco tempo aí para fazer as coisas, mas dá tempo da gente responder alguma pergunta se vocês tiverem alguma dúvida. Podemos continuar, né?
Henrique, quer fazer alguma pergunta? Oi, Oi, professor. professor. Eu Eu queria tô saber querendo saber se se aquela aquela tabelinha, tabelinha, se Sim. tem como a se tem gente como a pegar em gente cada um pegar em daqueles cada um daqueles resultados sem resultados sem decorar ela, decorar ela, assim, assim, fazendo aquelas fazendo aquelas integrais sem a gente integrais, sem ter a gente ter ferramenta para ferramenta isso. para isso. Não, olha, aqui foi uma observação super importante, Henrique. Nós vamos calcular todas as transformadas direitinho, tá certo? Agora, nós vamos usar muito essas transformadas. Então, vale a pena decorar aquelas principais. Né? Porque se a toda hora você for calcular aquilo, é longo, né? É bastante pesado. Então, aquelas principais é importante a gente saber de cor. Né? Essa aqui é a transformada da fulana, essa aqui é a transformada da ciclana. E isso vai facilitar bastante. Agora, se precisar fazer, calcula, não tem problema nenhum. Entendeu qual é a ideia? Entendi. Entendi. A A gente gente consegue consegue calcular calcular sim, sim, mas mas acho que o acho que o importante maior importante maior é é entender entender o o que que está está fazendo, sabe? sabe? Exatamente. Ele não Ele não já já tem problema tem depois problema Não, não. eu depois, acho o não. seguinte, de início vale a pena você calcular, quando precisa calcula de novo e tal, mas com o tempo você vai perceber que, olha, esse cálculo eu já fiz antes, eu não preciso mais fazer, já sei que a transformada dessa função é aquela. Então vale a pena fazer isso daí sim. Né? É a história de raiz quadrada também, a mesma coisa. Né? Para raiz quadrada, você já usou tanto que 2 ao quadrado é 4 que você já sabe que a raiz de 4 é 2. Tudo bem. Mas você fez várias vezes que 2 ao quadrado é 4. Né? Tá bom? Bem perguntado. Então vamos voltar lá a nossa aula, ok? E vamos ver o seguinte. Aqui vocês viram que tem aqui né, essas condições iniciais foram escolhidas a dedo para ver essa simplificação aqui e cair numa hora que eu já conhecia, né? Então, se vocês olharem direitinho, você pode achar, poxa, você está me enganando, né? Você está resolvendo um problema que é fácil e no fundo pode aparecer uns problemas difíceis aí. Vamos então mudar essas condições iniciais e ver como é que a gente resolve o problema. Então, olha só, lá com as condições 1 e 2, a gente conseguiu simplificar aqui, né, a transformada, cai nesse problema que a gente conhece. Vamos mudar para 1 e 0. Vamos ver o que acontece. Ok? Ok. Aí a gente já tem tudo, né? Tem aqui a transformada, essa é a solução geral, impõe as condições iniciais, agora a solução vai ser essa. Tá bom? A solução agora mudou um pouquinho. Agora vamos calcular isso usando a transformada de Laplace. Aí a gente vai adaptar isso daqui, olha, né? Essa situação para a condição nova, em que o y' é 0, né? E esse daqui é 1. Né? Então, como é que vai ficar transformado? Esse aqui zerou, ficou menos s, ficou, né? Aqui vai ficar menos s, e aqui vai ficar só mais 1. Vai ficar mais 1 aqui vezes 3. Então, vai ficar S menos 3, porque eu já passei lá do outro lado. Né? Então, adaptando, esse daqui é a nova transformada. E olhando de cara, não dá para reconhecer isso aí é transformada do quê? Qual é o problema que a gente vai fazer aí? Aí entra agora uma técnica nova. De fato, não é uma técnica nova, é uma técnica já conhecida, mas é uma novidade aqui para a gente. Eu acho que vocês vão se lembrar das frações parciais. Uau! Às vezes, quando você queria integrar essa função, você usava essa técnica das frações parciais. Aqui a gente vai usar essa técnica não para calcular a integral, mas para calcular a transformada inversa. Então, se vocês se lembrarem, né, existem constantes A e B, com a propriedade de que essa expressão se escreve desse jeito daqui. Né? Se isso for possível, olha que vantagem. A transformada inversa dessa aqui eu já conheço. E a transformada inversa dessa daqui também eu já conheço. Lembra que a transformada inversa foi calculada assim, né? Para A genérico, é essa daqui. Né? E se o A for 1, então a transformada inversa aqui é fácil. Se o A for 2, estava lá. Né? Então, é por isso que as frações parciais agora são importantes.
porque com elas eu sei reconhecer quem é as transformadas inversas aqui. Vamos lembrar como é que a gente acha esses números A e B com essa propriedade. A gente volta a somar, tá vendo? Ó? Voltou a ser o mesmo denominador, e agora a gente vai igualar os numeradores. Igualar isso daqui, tá certo? Agora igualar para todo S, né? Tá certo? Né? Então, para igualar todo S, está aqui, olha, né? O A mais B tem que ser 1. O A mais B tem que ser 1. E o menos 2A menos B tem que ser menos 3. Tá certo? Isso aqui tem que acontecer. Aí você resolve um sisteminha de 2 equações e 2 incógnitas. É um sisteminha simples, não tem problema nenhum. Você vai achar que o A é 2 e o B é 1. Né? De fato, nesse caso, o A mais B dá 1, né? E o menos 2A menos B, o menos 2A dá menos 4 e o menos B dá 1. Então dá menos 3, tá certinho? Aí então, olha aí, ó, a transformada de Laplace da função era essa. Aqui está o A, aqui está o B, né? O B tem o menos 1 aqui, olha, né? Ok. Então o que eu reconheço? Eu reconheço que isso aqui é 2 vezes a transformada da exponencial. Está o 1 aqui embaixo, né? Esse 1 aqui embaixo. Menos, né, a transformada dessa outra. Ora, por linearidade, isso vai ficar transformada de tudo isso daqui. E por injetividade, quem é a solução? Uau, é essa daqui. A mesma solução que a gente tinha encontrado antes pela técnica da solução geral. Tá legal? Ok. Então tá aí direitinho, né? Tá bom. Agora vocês perceberam o seguinte: na técnica da solução geral, você primeiro encontra a solução, né, geral. Depois você põe as condições iniciais. Na transformada de Laplace, as condições iniciais já ficam diretas, embutidas aqui dentro, né? Então, se você não resolve primeiro uma solução geral e depois impõe as condições iniciais. Você já resolve com as condições iniciais dadas. Elas não separam uma coisa da outra. Tá legal isso daí, gente? Então eu acho que ficou direitinho, né? A solução ficou bem aqui. Tudo bem? Então, até agora a gente viu o seguinte: a gente viu que o polinômio característico vai aparecer de novo, né? O polinômio característico, quando você calcula a transformada, ó, né? Aqui está a expressão, aqui está o polinômio característico. E a gente viu que as raízes do polinômio característico são também importantes, tá certo? Poxa, então tá bom. Nesse caso que a gente estudou, as raízes são reais e distintas. E aí a gente viu que nesse caso é fácil. Se as raízes são reais e distintas, está aqui embaixo, né? Ok? O que você vai usar? Usar frações parciais, e aí você resolve todo o problema. O problema que fica faltando é o problema em que as raízes, você tem uma raiz só, né? Ou então se você tem raízes complexas. A gente vai ter que estudar isso aí separadamente. Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte: aqui tem um exemplo em que faz o caso de uma raiz dupla. Mas esse exemplo vai aparecer um pouquinho mais adiante e a gente já vai resolver ele lá um pouquinho mais adiante, tá bom? Vamos passar para a aula seguinte, porque eu preciso fazer um comentário importante com vocês lá, tá bom? Ok. Então, tudo certo. A gente vai para a aula 18 e fazer alguns comentários na aula 19. Vamos ver qual é a aula 19 que está aqui. Que são as propriedades da transformada de Laplace. Tá certo? Essas propriedades são assim: a gente define aqui a transformada, vê aquelas propriedades que a gente já tinha feito. Tudo isso aqui é só uma relembrança, né? E aqui está aquele quadrozinho famoso de transformar uma na outra, tal, né? Aqui a gente vai agora fazer o seguinte: a gente vai calcular a transformada do seno e do cosseno.
Lembra que o seno e o cosseno estão ligados com as raízes complexas do polinômio característico, né? Tá certo? E a gente vai precisar dessas duas transformadas aqui. Ora, basta uma delas, né? Porque se a gente souber a transformada do seno, por exemplo, o cosseno é a derivada. Então, se a gente saber uma, é só usar essas propriedades que resolve tudo. Vamos calcular a transformada do seno de ômega t. Tá legal? Ok. Então, essa é um cálculo importante. Ó. A transformada do seno está aqui. É a integral de 0 até infinito. Aqui está o seno de ômega t vezes essa exponencial aqui. Essa exponencial é muito famosa, essa integral é muito famosa lá no cálculo 1, porque você vai integrar por partes, né? E você integra por partes duas vezes, né? Você integra por parte uma vez, cai nessa integral daqui, essas continhas a gente sabe fazer, não tem problema, né? Agora integra por partes de novo aqui. Então se você integra por partes de novo aqui, você integra isso aqui, aí você vai cair nessa integral aqui, ó. Uau, que volta a ser o seno, mas com um coeficiente diferente, coeficiente separado daqui. Então você passa isso aqui para o outro lado, isola a integral aqui do seno e conclui que esse daqui que é a transformada do seno. Tá legal? Você vai ter que passar aqui o limite de 0 a infinito, né? Ok? Por exemplo, nessa situação aqui em cima, o limite de 0 até infinito. No infinito dá 0 por causa da exponencial, e no 0 dá 0 também, porque o seno é 0. Já aqui, de 0 a infinito, ó, né, no infinito se anula, porque, o 0 é infinito. Mas no 0 isso aqui dá 1. Então ficou aqui 1 sobre S. E assim por diante. Então tá tudo direitinho. Tá aí a transformada do seno. E aí, como é que a gente calcula a transformada do cosseno? Transformada do cosseno é o seguinte: o cosseno é a derivada dessa função aqui. Se você derivar essa função, dá o cosseno. Você tem que dividir por ômega, porque tem a regra da cadeia, né? Você deriva, o ômega sai para fora, etc. Então, quem é a transformada do cosseno? É a transformada dessa derivada, e aí fica essa função no zero, menos S vezes a transformada dela. A transformada dela é a transformada do seno divididos por ômega, porque aparece aqui. Então a transformada dela é aqui sem o ômega. E você multiplica por S, está aqui a transformada do cosseno, né? Então tem uma pergunta aqui relacionada com o que o Henrique perguntou ainda há pouco, né? Será que a gente tem que decorar essas transformadas? Olha, você pode calcular, mas é claro que se você vai usar isso toda hora, o melhor é você saber que isso aí é verdade e ponto, né? Ok? Então, a transformada do seno é sem S aqui em cima. Transformada do sem é sem S. E a transformada do cosseno é com S aqui em cima. Essa é uma regra mnemônica aí que vale a pena a gente brincar, né? A transformada do seno não tem o S no numerador, mas tem o ômega, e a do cosseno tem o S. Aí, por exemplo, se você for resolver esse PVI aqui, olha, né? Esse PVI, as raízes complexas são essas aqui, olha, do polinômio característico, né? As raízes complexas são essas. E aí, então, você tem as soluções complexas, faz as combinações lineares, tem as soluções reais, né? E por combinação linear das soluções, vai ser uma combinação linear, impõe as condições iniciais, está aqui a solução. Essa é tranquila. Como é que a gente resolve isso usando a transformada de Laplace? Pega as transformadas, né? A transformada da derivada segunda vai ser isso daqui, né? E aqui está a derivada dela própria. Aí você coloca o y grande em evidência, aqui o polinômio característico, né? E aqui estão as condições iniciais. Aí você isola o S, deu isso daqui. E aqui tem um truque
sujo, né? Você separa esse quociente, é assim, ó, S sobre isso, mas tem que aparecer o ômega lá em cima, né? Então eu multiplico e divido por ômega. Fica 2 vezes a transformada do seno. Aí vai ficar a transformada do cosseno, está aqui, a transformada do cosseno, mais 2 vezes 2 sobre ômega, a transformada do seno. Então a solução, por injetividade, é essa daqui, a mesma solução que você tinha encontrado de cá. Tá bom? Então é assim que a gente usa, né? Ok. Eu vou saltar um pouquinho essa parte, a gente pode comentar isso aqui depois, e eu vou direto numa outra parte, que é essa daqui, ó, translação no eixo S. Por que esse negócio é importante? Porque a gente viu o seguinte, se a raiz complexa não tem parte real, mais ou menos i ômega, então você cai nas transformadas do seno e do cosseno. Mas, se as raízes tiverem partes reais, você vai precisar dessa translação no eixo S, tá certo? Então ele ilustra aqui o que significa uma translação. A gente pode olhar isso aqui direitinho, né? Transladar a função f de t, qualquer função f de t, que está aqui em vermelho, né? Transladar de a unidades significa fazer f de t menos a. Né? Por que é isso? Porque, olha só, o ponto 0, f de 0 do gráfico da f é transformado nesse ponto daqui no gráfico da g, né? O ponto A, G de A. Porque quem é G de A? G de A é, zero, é f de 0, né? Então esse ponto é transladado para esse lado de cá. Ok. E o que isso tem a ver com a transformada de Laplace? Tem a ver por causa dessa propriedade, ó. Se eu calcular a translação da derivada, da transformada, tá certo? A translação na derivada. Aí vai ficar isso daqui, ó. Se antes aqui fosse S, aqui ficaria só S. Agora que aqui é S menos A, aqui dentro fica S menos A. Mas olha só, a exponencial tem essa propriedade fantástica de transformar somas em produtos, né? E aí o menos A, aqui menos A se transforma nisso daqui, né? E eu isolo o outro pedacinho. E aí, se você olhar direitinho, olha só, o que é isso daqui? Isso aqui é a transformada dessa função. Uau! Transformada dessa função. Então, o que significa isso? Que transladar na variável S significa que multiplicar pela exponencial na variável t. Multiplicar pela exponencial. Parece estranho, mas olha só como é que essas coisas funcionam nesse PVI aqui. Né? E esse PVI tem raízes complexas com parte real. Vamos só dar uma olhadinha nesse PVI. Vamos calcular primeiro, aqui está o polinômio característico. As raízes são essas aqui, ó. Você tem duas raízes aí assim, né? Então, as soluções complexas são essas, e as soluções reais são essas aqui, ó. É elevado a menos 2, e aqui o seno e o cosseno. Faz uma combinação linear delas, impõe as condições iniciais, essa daqui é a solução geral. Como é que a gente resolve isso por Laplace? Ok? Bom, por Laplace, o que você vai fazer? Você vai tomar a transformada de Laplace de todo o problema, né? Aqui embaixo vai aparecer o polinômio característico, o mesmo polinômio que aparecia lá em cima, e aqui estão relacionadas as condições iniciais, ó, S de 0, etc. Fazendo as condições iniciais, dá isso daqui. Tá certo? Ok. E todo o problema agora é recuperar, isso aqui é transformada de quem? Transformada de quem? Se tivesse raízes reais, você ia fatorar isso daqui embaixo e ia usar frações parciais. Mas isso aqui não tem raízes reais, então não tem como fatorar isso daqui. Tá certo? E aí é que está o problema, né? Você precisa fazer o seguinte: eu vou completar quadrado. Olha que coisa legal. Eu vou escrever S ao quadrado, mais 4S mais 5, assim, ó. S ao quadrado,
mais 2 vezes 2s mais 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Por causa disso daqui, né? E deixo o 1 separado. Então fica s mais 2 ao quadrado mais 1. Né? Então o que aconteceu? Esse polinômio daqui, né, corresponde a esse daqui transladado para o ponto menos 2. Ah, é a translação. Uau! Então olha só o que acontece. Vamos ver como é que vai ser isso aqui é transformada de quem? Eu coloco s mais 2, porque ficou aqui embaixo isso daqui. Ó, e deixo o 4 do lado de lá. Deixo o 4 do lado de fora. Agora, se eu olhar esse s mais 2, isso aqui é a transformada do cosseno transladado para cá. Uau! E o que é isso daqui? Aqui tem 1, aqui tem 1. Isso aqui é a transformada do seno transladada para o ponto 2, multiplicada por 4. Aí eu uso agora essa propriedade incrível, né, de que transladar na variável s significa multiplicar pelo exponencial na variável t. Então ficou assim do cosseno. Mais 4 vezes esse outro daqui, né? Ficou isso aqui, linearidade, etc. Está aqui a solução do problema, que é a solução multiplicando aqui pela exponencial. Tá bom? Ok. Aí aparece essa tabelinha, que foi a tabela que o Henrique perguntou, né? E aqui a gente tem todas as situações possíveis. Raízes reais e distintas, essas aqui é que são as transformadas importantes. A gente não viu, mas se tiver raiz, né, dupla, essa daqui é a situação. Se tiver raízes complexas sem parte real, é essa daqui. E se tiver raízes complexas com parte real, está aqui as transformadas. Pode usar. Agora é claro que vale a pena entender como é que essas coisas daí funcionam, tá bom? Ok. Poxa, foi um tanto corrido, o finalzinho aí ficou um pouco espremido, mas a gente vai voltar a falar dessas coisas na aula de quinta-feira, tá bom? Por enquanto, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente dá tempo de responder, sim. Ok. Tudo certo, então? Ok. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, na aula de quinta, nós vamos abordar a lista usando o Maxima, como é que isso aí funciona, e a gente vai ver que o Maxima tem ferramentas fantásticas para a gente resolver isso daí. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte então nessa aula de quinta, que aí a gente vai ter mais tempo de responder também, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu encerrar a gravação, então. Isso.